Olá! Então vamos começar a nossa unidade 3 da disciplina de cálculo numérico. A unidade 3 é sobre interpolação. Então, antes de eu definir formalmente o que é interpolação e passar as fórmulas para vocês, eu só queria dar a ideia geral do que trata-se esse método numérico. Então, essas notas de aula são baseadas no livro-texto da nossa disciplina, certo? O livro da Márcia Ruggiero e da Vera Lopes. E interpolar vem do seguinte problema prático. Então, vamos supor que você fez uma medição experimental e você tem um conjunto de dados de pontos, né? Um conjunto de pontos que está associado com algum experimento. Por exemplo, x pode ser o tempo, y pode ser a temperatura naquele tempo, x pode ser uma posição, y pode ser o valor da densidade ou o valor da temperatura numa determinada posição. Então, eu tenho esse conjunto de pontos. Eu posso imaginar que esse y e esse x estão associados por meio de uma função, a função que eu estou tentando verificar experimentalmente. Então, eu vou pensar no seguinte problema. A partir desse conjunto de pontos, eu vou plotar esses pontos no plano, certo? Por exemplo, aqui eu plotei um conjunto de 4 pontos, começando pelo x0, é uma convenção que a gente comece pelo x0, só para ficar as nossas formas terem um certo formato. Então, vamos supor que eu tenho 4 pontos, eu plotei esses pontos. Esses pontos estão associados com algum fenômeno físico, algum fenômeno químico. E eu gostaria de saber a informação em um determinado ponto que eu não medi. Por exemplo, eu gostaria de saber o valor da minha função f, o valor desse experimento f, em um determinado ponto que eu vou chamar aqui de x estrela, ou melhor, de x objetivo. É um ponto onde eu não fiz a minha medição. Eu tenho duas opções, ou eu faço uma nova medição para esse valor de x, mas isso pode ser muito caro, ou então eu uso algum método numérico na tentativa de tentar aproximar essa função f, que é o meu objetivo, sem ter que repetir o experimento e usando os dados que foram coletados. Então, nesse caso, esse conjunto de 4 pontos. O que significa interpolar? Interpolar significa obter uma função que passe pelos 4 pontos ou pelo conjunto de pontos dados no seu problema, na sua situação. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter uma função com um formato, digamos assim, certo? Essa função, eu não sei se é a minha função f, mas ela é considerada uma função interpoladora porque ela passa pelos 4 pontos, pelo conjunto de pontos que foi dado inicialmente. Não sei se esse é o formato da minha função f, portanto, eu vou chamar essa função de f-til. Ela vai ser uma aproximação para a função f. Se é uma boa aproximação ou uma aproximação ruim, a gente ainda não sabe, a gente vai discutir depois. Mas a partir dessa função f, que eu vou ter a forma analítica, eu vou ter a expressão dessa função f-til, eu vou utilizar essa função para obter, então, o valor de y. Então, o meu valor de y, digamos, objetivo, vai ser a f-til nesse ponto. Esse valor vai ser uma boa aproximação, vai ser uma aproximação para o meu valor da f no x objetivo. O quão boa ou quanto ruim a gente vai ver mais para frente como medir a qualidade dessa solução. Mas isso é a ideia da interpolação. Dado um conjunto de pontos, obter uma função que passe pelos pontos dados. Essa função vai ser usada como uma aproximação para a minha função f, e a partir da f-til eu consigo calcular qualquer outro ponto de interesse para o cálculo da minha, qualquer estimativa que eu quiser em pontos que não foram medidos inicialmente. Então, agora sim, mais formalmente, né? Em muitas situações práticas, a gente não conhece a função, a gente conhece apenas um conjunto de pontos. Nesse caso, eu gostaria de trabalhar com uma função que está associada a esses pontos, mas eu não tenho essa função, eu não sei qual é a função que modela aquele experimento, por exemplo. Eu estou fazendo o experimento para tentar descobrir a fórmula dessa função. Então, ao invés de trabalhar com essa função f que eu não tenho, eu não sei quem é a minha função f, eu vou substituí-la por uma outra função que vai ser uma aproximação da função desejada e a gente vai denotar por f-til.
e que seja deduzida a partir desses meus dados tabelados. Então, a partir da informação conhecida, eu determino uma função que passe por aqueles pontos e que seja, de alguma forma, uma aproximação para a função exata que gerou aqueles pontos. A partir dessa função, essa função f é chamada de função interpoladora. É possível calcular aproximações em pontos onde não foram medidos. Então, o que uma função interpoladora faz? Ela tem que ser igual à função f em todos os pontos conhecidos. Então, aqui são os pontos conhecidos. E ela tem que ser uma aproximação em todos os pontos desconhecidos. Então, por que eu estou falando tantas vezes tem que passar pelos pontos? Porque a gente tem vários tipos de funções que aproximam uma função f. A função interpoladora tem que ter essa propriedade, que ela precisa ser coincidente com a função f em todos os pontos do seu tabelamento, e nos pontos que não fazem parte do tabelamento, ela vai ser uma estimativa, uma aproximação para a minha função f. Como que eu vou escolher a minha função f-til? Vai depender do experimento. Tem experimentos, por exemplo, de decaimento radioativo que tem modelagens exponenciais. Tem reações de dois solventes, dois solutos que tem comportamento quadrático, tem comportamento polinomial. Então, a função f-til escolhida vai depender da característica dos pontos conhecidos, da característica do seu experimento. Por exemplo, agora que a gente está nessa situação do Covid, né? Um espalhamento de uma doença tende a ter uma característica exponencial. Então, a característica da função que vai ser usada para aproximar aqueles pontos vai depender da situação em si. Tá? Então, a gente pode ter uma função afim, que é uma reta, pode ter uma parábola, pode ter uma função trigonométrica. Experimentos de massa-mola têm modelagens com funções trigonométricas, justamente porque tem um movimento de oscilação. Pode ser uma função exponencial, vai depender do nosso experimento, certo? Na nossa disciplina, quanto mais complexa for a função, mais ferramentas a gente vai ter que ter para obter essa função interpoladora. Então, na nossa disciplina, a gente vai ver apenas um caso, que na verdade generaliza vários outros, mas a gente vai estudar apenas função interpolação polinomial. O que significa isso? Significa que a nossa função f-til será um polinômio de algum grau. Lembrando, o que é um polinômio? É aquela expressão que tem potências naturais de x. X quadrado, x ao cubo, x à quarta, x na 1, funções constantes são funções polinomiais. Tá? Então, a gente vai estudar apenas interpolação polinomial. Existe interpolação exponencial, interpolação trigonométrica, só que aí as ferramentas para encontrar essas funções são um pouquinho diferentes. Então, é a interpolação mais comum, aquela onde a minha função f-til é um polinômio. E vamos relembrar o que é um polinômio, acho que deve estar escrito aqui. Não? Peraí, deixa eu... Estava escrito no outro slide, mas eu trouxe para cá. Polinômio é uma função com esse formato aqui. Ó. São potências de x e a gente coloca esse índice n para dizer qual é a maior potência do x que aparece. Então, a gente vai trabalhar com interpolação polinomial. Como é que vai funcionar essa interpolação polinomial? Vamos lembrar lá de geometria analítica. Se eu quero definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Se eu quero definir uma parábola, eu preciso de pelo menos 3. Lembrando que a parábola é um polinômio de grau 2. Então, existe uma relação entre o grau do polinômio, que é essa maior potência do x, e o número de pontos que eu preciso para definir um polinômio que passe por aqueles pontos. E a relação é que sempre vai ser o grau mais 1 é a quantidade de pontos que eu preciso. Então, vamos considerar que a gente tem n mais 1 pontos, do x0 até o xn, então x0, y0, que é a imagem do x0, x1, y1, que é a imagem do x1, e assim por diante. E eu quero interpolar esses pontos. Então, como eu tenho n mais 1 pontos, eu consigo definir um polinômio de grau n.
O grau desse polinômio tem a ver com o sistema ser possível e determinado, certo? Então, a quantidade de pontos tem a ver com a quantidade de incógnitas que eu tenho na hora que eu vou definir um polinômio. Então, eu quero um polinômio de grau n ou menor, pode ser que um dos coeficientes seja zero e acaba diminuindo o grau do polinômio. Então, eu consigo no máximo um polinômio de grau n. E esse polinômio tem que satisfazer o seguinte: esse meu polinômio nos pontos tabelados, lembra que o polinômio é a sua função f-tio. Então, nos pontos tabelados, ele tem que ser igual aos y, porque ele tem que ser uma função interpoladora. E na função interpoladora, ela precisa passar pelos pontos conhecidos. Essa condição é essencial, né? Porque para ser interpolador, ele deve coincidir com a função em todos os meus pontos conhecidos. Então, como que a gente determina um polinômio se a gente conhece alguns pontos? A gente vai resolver um sistema linear formado por esse formato do polinômio, já que o que eu preciso é determinar os coeficientes desse meu polinômio. Vocês fazem interpolação quando vocês pegam, por exemplo, dois pontos, colocam na equação reduzida da reta e descobrem quem é a equação da reta. Então, o caso geral seria assim: você tem o seu polinômio de grau n e eu preciso descobrir os coeficientes desse polinômio. Coeficientes são os números que vão junto com a potência de x na zero, com a potência de x na 1 e assim por diante. Usando o fato de que esses pontos precisam ser iguais aos y, de que o polinômio naquele ponto precisa ser igual aos y em todos os pontos conhecidos, eu consigo montar um sistema que tem n mais 1 equações, porque existem n mais 1 pontos. E no meu polinômio de grau n, existem n mais 1 incógnitas. Por quê? Porque tem o coeficiente do x na n, contando para trás, o coeficiente do x quadrado, o coeficiente do x na 1, e tem o coeficiente do x na 0, tem o termo independente do polinômio. Por isso que a gente começa a contagem dos pontos do zero, justamente porque um polinômio de grau n, por exemplo, um polinômio de grau 3, tem o a, o b e o c, né, da fórmula de Bhaskara. Uma reta tem o a e o b, tem sempre um a mais do que o grau do polinômio. E n mais 1 variáveis, que são os coeficientes a0, a1, até o an. Então, eu tenho um sistema. Eu vou colocar no meu polinômio o x0, isso aqui nada mais é do que o meu polinômio de grau n no x0, aqui é o polinômio de grau n no x1, aqui é o polinômio de grau n no xn. E o que eu tenho de incógnitas, vamos lembrar, os pontos são conhecidos. Então, o seu sistema de equações, quem são as variáveis desse sistema de equações? São os coeficientes. Então, as variáveis vão estar aqui, ó. A1, 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 A2, 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 AN, AN, AN. Esse vai ser o seu sistema de incógnitas. As suas incógnitas são os As, são os coeficientes. E o lado direito você tem, porque são os pontos. Então, você conhece o x0 e o y0, o x1 e o y1. E quando você coloca isso no formato geral do polinômio, você consegue encontrar um sistema que vai te fornecer a função que passa por aqueles pontos. A gente vai fazer o caso 2 por 2 e vai ver que, na verdade, vocês já fazem isso aí quando vocês estão determinando a reta que passa por dois pontos, certo? Então, esse sistema tem como incógnitas os As. Então, ele é um sistema da forma A, Azinho igual a Y, onde a matriz dos coeficientes é formado pelos coeficientes das minhas variáveis. O coeficiente dessa primeira variável é todo mundo 1. O coeficiente da segunda variável é x0, x1, xn. Então, esses vão ser os coeficientes da minha variável a1. Os coeficientes da minha segunda variável vão ser x0 ao quadrado, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Isso vai formar a terceira coluna da minha matriz e assim por diante. São as potências de x, onde x é um valor conhecido. O meu vetor de incógnitas, que eu vou chamar aqui de A, são os coeficientes do seu polinômio.
A0, A1, An, que são as variáveis do seu sistema. E o lado direito do meu sistema são os y, que também são conhecidos. y1 até o meu yn. Então, percebam que encontrar o polinômio interpolador nada mais é do que resolver um sistema linear com a matriz com esse formato e o lado direito sendo o meu vetor y. Então, por que a gente viu aquela parte de resolução de sistemas lineares? Porque fazer uma interpolação nada mais é do que resolver um sistema linear. O que vocês fazem, por exemplo, da equação da reta é resolver um sistema 2×2. Se for uma parábola, é um 3×3. E se for um polinômio de grau 5, vai ser um sistema 6×6. Por isso que a gente viu aquelas técnicas de resolução de sistemas lineares e toda aquela preocupação com relação a arredondamento, pivoteamento, métodos iterativos quando a gente quer resolver o sistema de forma aproximada. Então, a gente tem várias formas de resolver esse sistema linear. E por isso, então, a importância de saber resolver sistemas lineares maiores e com precisão quando a gente está trabalhando com números decimais, certo? Então, interpolação, a maneira de chegar no polinômio interpolador é resolver um sistema linear. Bom, vamos lá então. Essa matriz acima ela tem um nome especial, certo? Ela é chamada de matriz de Vandermonde e ela tem a propriedade de que o determinante da matriz é diferente de zero se esses pontos forem diferentes de zero, se os pontos forem distintos entre si. E a gente viu que se eu tenho uma matriz quadrada e o determinante dela é diferente de zero, eu tenho um sistema possível e determinado, portanto, eu tenho uma única solução. Isso significa que eu tenho um único polinômio interpolador. Por isso que a gente tem essa relação entre o número de pontos e o grau do polinômio, certo? Para garantir que esse polinômio seja único. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer assim, de você ter 2 pontos e você desejar uma função de grau 2 que passe por esses 2 pontos. Tem várias parábolas que passam por esses 2 pontos, certo? Parábolas mais abertas, parábolas mais fechadas. Qual delas vai ser o meu polinômio interpolador? Não sei. Agora, a partir do momento que eu fixo um terceiro ponto, ok, só tem uma parábola que passa por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Então, por isso a importância de ter essa relação entre o número de pontos e o grau do polinômio. E a relação, só escrevendo aqui de novo, é o seguinte: se você tem n mais 1 pontos, você consegue um polinômio de grau n. Então, se eu quero um polinômio de grau 2, eu preciso de 2 mais 1. Eu preciso de 3 pontos para poder ter certeza que existe um único polinômio interpolador que passe por aqueles pontos. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai trabalhar apenas com interpolações polinomiais, mas o nosso polinômio pode ser um polinômio de grau 1, pode ser um polinômio de grau 2, então uma interpolação quadrática, pode ser um polinômio de grau 3, grau 4, grau 5, tudo isso dependendo do grau do polinômio que você escolher ou dependendo da quantidade de pontos que você tiver, e aí você tem o seu polinômio. Por exemplo, se eu quero obter um polinômio interpolador de grau 1 significa uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, se o grau é 1, então se eu tenho um polinômio de grau 1, eu preciso necessariamente de 2 pontos, porque por 2 pontos passa uma única reta. Se eu quero um polinômio de grau 2, eu preciso de 3 pontos, para eu ter 3 equações e 3 incógnitas. Então, eu preciso de 3 pontos. Para eu obter um polinômio interpolador de grau 3, então P3 de x, né? O índice embaixo significa o grau do polinômio, eu preciso de 4 pontos e assim por diante. Em geral, a relação, né, é que se você tem n mais 1 pontos, você consegue obter no máximo um polinômio de grau n, certo? Essa relação deve ser satisfeita, eu vou colocar em vermelho. Essa relação deve ser satisfeita para garantir que o polinômio interpolador exista e seja único, ou seja,
para garantir que esse sistema linear é um sistema possível e determinado, ou seja, existe solução e essa solução é única. A gente vai ver três formas de se obter o polinômio interpolador. Cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Tem outras maneiras, tá? Mas a gente vai estudar só três. A primeira delas é a resolução do sistema linear que vem lá do polinômio. Então, eu tenho um polinômio, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples aqui, certo? Eu quero uma reta. Toda reta é um polinômio de grau 1. Então, eu tenho, por exemplo, A0x mais A1. Perdão, A0 mais A1x. Eu quero a reta que passe por dois pontos dados. Então, vamos supor que os meus pontos são o ponto 1 e 2 e 2 e 5. Certo? Então, como que eu acho os coeficientes A0 e A1? Eu vou substituir x e y na primeira equação, lembrando que o polinômio, o resultado disso a gente chama de y. Então, eu vou substituir x igual a 1, então vai ficar A0 mais A1 vezes 1. O resultado dessa equação da reta tem que ser igual ao y daquele ponto, igual a 2. Agora, eu vou substituir x igual a 2. Então, A0 mais A1x vale 2. O resultado da equação da reta precisa passar por esse ponto 2 e 5. Então, se x for 2, o y tem que ser 5. Pronto. Aqui está o meu sistema, que é um sistema 2 por 2. Por quê? Porque as incógnitas são o A0 ou A1. Ou, se você quiser, tudo bem. Chama lá de B e A. A gente costuma usar AX mais B para a equação da reta. Também está tranquilo. Eu só não vou usar A, B e C, porque senão vai chegar uma hora que pode acabar as letras, né? Vamos supor que eu quero um polinômio de grau 7, eu vou ter que usar até o G, até o H. Então, por isso que a gente vai usar A0 e A1. Mas eu vou cair num sistema que, nesse caso, é 2 por 2. Então, você resolve o sistema, obtém os valores de A1 e A0, e aí você vai ter o formato do seu polinômio interpolador de grau 1, que passa por esses dois pontos dados, ou seja, a reta que passa por esses dois pontos. Então, o caso geral seria como? Isso aqui seria o caso 2 por 2, né? Digamos assim, só um parênteses. O caso geral seria resolver o sistema linear que aparece quando você substitui x0, x1, x2 e assim por diante, quantos pontos você tiver. Você vai ter um sistema, você vai resolver esse sistema por escalonamento, por Gauss-Seidel, por Gauss-Jordan, usando pivoteamento, da maneira como você quiser, de forma mais precisa possível, usando arredondamento, se preocupando com os multiplicadores, tudo aquilo que a gente já viu. E você vai obter, então, os valores dos coeficientes desse sistema. Esse método é o mais simples. Mas por que ele não é o mais usado? Porque vamos supor que você, ao invés de usar n mais 1 pontos, você tem mais um ponto no seu problema. Você fez mais uma medição. Quando você faz mais uma medição, eu não posso aproveitar nada dessa resolução aqui. Eu sou obrigada a colocar mais uma equação, mais uma coluna na minha matriz, porque eu vou ter um ponto a mais e um polinômio com grau maior, e vou ter que fazer o quê? Resolver o sistema de novo. Não tem jeito. Então, nesse caso, a resolução do sistema não é muito prática. Por quê? Porque ela não permite a gente inserir novos pontos e aproveitar aquilo que já foi feito. Então, uma outra forma de chegar no mesmo polinômio, só é uma outra técnica, é que nem os métodos de resolução de sistemas lineares, é uma outra técnica para chegar na mesma solução. É o chamado método de Lagrange. Esse método de Lagrange, ele obtém o polinômio interpolador de grau n como a soma de outros polinômios também de grau n. Então, o método de Lagrange, ele obtém o polinômio de uma forma diferente. Portanto, dependendo da maneira como eu recebo um ponto a mais ou da maneira como eu já tinha o polinômio anterior, eu consigo aproveitar alguma coisa que eu já fiz para poder obter o novo polinômio com esse novo conjunto de pontos.
Então, a maneira como o método de Lagrange obtém o polinômio, ele obtém o nosso polinômio final como a soma de polinômios que tem o mesmo grau. Eu quero um polinômio de grau 2, o método de Lagrange vai me fornecer a soma de dois polinômios de grau 2, gerando o meu polinômio e minha função interpoladora de interesse no final. Então, essa é uma outra técnica que constrói o polinômio interpolador de uma forma um pouco diferente, o chamado método de Lagrange. A vantagem no método de Lagrange também é que a gente consegue obter o valor da função em um determinado x objetivo sem ter o formato da função, apenas com os pontos conhecidos. Ele dá uma forma mais rápida, que a gente vai ver como método prático de Lagrange, de calcular a função em um ponto específico. Eu não vou ter o formato do polinômio, mas eu vou saber qual é o valor do y para um determinado ponto específico. O terceiro método de interpolação que a gente vai ver é o chamado método de Newton. Esse método de Newton obtém o nosso polinômio interpolador de grau n, só que agora com uma soma de polinômios de grau menor ou igual a n. Então, digamos assim, o método de Lagrange constrói o polinômio juntando duas pecinhas de mesmo tamanho e aí ele fornece o resultado com tamanho n, com grau n. O método de Newton fornece o nosso resultado final juntando uma pecinha de tamanho 1 com uma de tamanho 2, com uma de tamanho 3, com uma de tamanho 4. Quando a gente soma todas elas, a gente obtém um polinômio do grau que a gente quer. Com pecinhas de tamanhos diferentes, a gente constrói o polinômio final. O de Lagrange, com pecinhas do mesmo tamanho, a gente constrói o polinômio final. E o sistema linear, a gente usa então a resolução desse sistema todo, né, que usa todos os pontos ao mesmo tempo e usa todas as imagens ao mesmo tempo para construir o polinômio interpolador. Então, são três métodos diferentes, cada um deles tem a sua vantagem, e a gente vai ver isso separadamente, então, nas próximas videoaulas, certo? Então, até daqui a pouco.